O Dr. Luiz já entrou aqui na nossa live, eu vou convidar ele para participar. Isso, tá bom? Olá, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu Tudo aumentar bem? aqui. Está Tudo ouvindo bom? bem? Estou ouvindo ótimo. Fecha aquele pedacinho lá, Luiz. Não, só a cortina. Não, melhor eu fazer isso aqui, né? Muito melhor. Está um pouco escuro aqui ainda, né? Não está, não? Já eu tô conseguindo enxergar bem. O pessoal aí de casa, se quiser sinalizar, se tá tudo ok com a imagem. O que é ser escrito aqui? Não, essas são as pessoas que estão comentando. Ah, então. Tá bom, tá ótimo. Opa, Ok? aquela cadeira ali, Luiz. Põe um pouquinho para lá, para cá. Isso, tá boa. Ótimo. Joia, tudo ok. Então vamos lá? Pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço imensamente a participação de todos vocês aqui nessa tarde, né? Já quero agradecer de antemão a disponibilidade do Dr. Luiz de estar presente aqui conosco, né? E disposto ao debate aberto sobre a questão da reforma tributária. Estou imensamente honrada de partilhar esse espaço aqui com o doutor, estou muito feliz. E sem mais delongas, antes de apresentá-lo a vocês, apesar, né, do doutor dispensar apresentações, mas eu irei formalmente apresentá-lo, mas antes disso eu gostaria de contextualizar a nossa conversa aqui hoje, que basicamente diz respeito à reforma tributária, e não tem como falar de reforma tributária sem analisarmos o nosso sistema tributário atual. E aí coloco minha opinião particular, né, da visão que tenho sobre o nosso sistema tributário atual, que, no meu sentir, representa uma grande colcha de retalhos, né? Complexidade, normas em cima de normas, que revogam normas, que suspendem partes de outras normas. Então, inclusive, já existe, né, levantamentos pelo Banco Central a respeito do tempo, né, que os contribuintes do nosso país levam apenas para cumprir as obrigações acessórias que chegam a ser mais onerosas do que o próprio cumprimento da obrigação principal. Então, hoje, eu acredito que é perceptível, ao menos no meu sentir, uma discrepância do que está escrito na Constituição com o que o contribuinte sente, né, na sua realidade, no seu cotidiano. E isso muito me lembra uma frase de alguém que eu admiro tanto, o ilustre doutor Geraldo Ataliba, que ele fala muito, né, a respeito que os meios que dispõem os injustiçados por eventuais manobras do legislador são aqueles que inconstitucionalmente estão previstos na Constituição de cada país. Então, exatamente nesse contexto da importância dos efeitos que irradiam a nossa Constituição sobre todo o ordenamento jurídico e o cotidiano do contribuinte, é que eu questiono o doutor Luiz Carlos Rauli, que é consultor tributário, economista, deputado federal por 4 mandatos e autor intelectual da PEC 110 da reforma tributária. Doutor, qual o objetivo principal da unificação prevista aí na PEC 110? E, novamente, muito obrigada pela participação. Muito boa tarde. Uma alegria muito grande, Beatriz Biancato. Tributário sem mistério. Por que unificar? Porque está errado do jeito que está. Completamente errado, distorcido. A base tributária do consumo é una no mundo inteiro. Só no Brasil que ela é fracionada, né, e entre os 3 entes federados, e tem essa miscelânea de tributos concorrentes da mesma base de bens e serviços. Nós temos 1 milhão de itens, aproximadamente, de bens e serviços tributáveis na nossa economia brasileira na base do consumo. Lembrando que são 3 as bases tributárias. A propriedade, o patrimônio das pessoas e das empresas, né? A base das rendas e proventos de qualquer natureza e do consumo de mercadorias, de bens e serviços. Então, na base do consumo, unificar os atuais tributos
é uma necessidade administrativa, técnica, né? E também para consertar um erro que já passa de 50 anos, quando o Constituinte de 65, na Emenda Constitucional 18, criou o atual sistema tributário. Ele pegou a base do consumo e dividiu em 3. Deu serviços para o município com o ISS, deu a tributação dos bens para os estados com o ICMS, um adicional da tributação de bens para a União com o nome de IPI, né, um alíquota adicional, e deu o imposto de renda para a União com um pedaço da arrecadação para estados e municípios, a tributação previdenciária com a União e o patrimonial, a maioria com os municípios, dividido com os estados. Então, esse erro de 65, ele foi se agravando ao longo dos anos e tornou mais complexo, mais grave a partir de 88, quando a Constituição de 88 aumentou a participação no bolo arrecadatário nacional para os estados e municípios, tirando tributos da União, e a União, nos 32 anos seguintes, fez 17 reformas fatiadas, a grande maioria delas na base do consumo, criando novos tributos, distorcendo a base do consumo, criou um novo tributo de renda, que é a CSL. Com isso, o sistema tributário brasileiro já era ruim, tornou-se o pior sistema tributário do mundo, o mais anarco-caótico do mundo, conhecido por manicômio tributário, essa frase cunhada por um colega seu, tributarista, Dr. Becker, né? E eu acrescento que é um Frankenstein funcional. Então, unificar os tributos da base de consumo e da renda é uma economia processual, é o que o mundo desenvolvido já faz há mais de 50 anos, e nós, de forma errada, insistimos no erro, por isso colhemos, né, hoje o Brasil, em 190 países, é o 100º, 84º pior sistema tributário do mundo. E com isso a economia brasileira fracassou nesses últimos 30, 40 anos, né? Dos emergentes no mundo, o Brasil é o que menos cresce, e agora está decrescendo a economia há 6 anos. Então, unificar, simplificar, colocar a tecnologia 5.0 na cobrança eletrônica online e redistribuir essa carga tributária para os mais ricos, tirando essa carga de cima das costas dos pobres. Excelente. É muito importante, né, a gente pensar nesse contexto de reforma tributária, exatamente nesse olhar mais macro, né? Esbarrando aí em demandas que não só individualmente estão preservadas na Constituição, mas também nas demandas coletivas e sociais, como muito bem pontuou o doutor. E eu gostaria de saber do doutor a respeito, especificamente nos impactos dessa PEC 110, na questão tributária, municipal, em âmbito municipal. Quais são alguns efeitos, alguns impactos dessa reforma? Então, são 3 as bases tributárias, né, conhecidas clássicas no mundo. O patrimônio das pessoas e empresas, onde estão o IPTU, né, Imposto Predial Territorial Urbano, o ITR, Imposto Territorial Rural, o Imposto de Propriedade de Veículos, né, e o Imposto de Transmissão Causa-Morte e o Imposto de Transmissão Intervivos. Então, esses 5 tributos são da mesma natureza, patrimonial, e na PEC 110, ele faz justiça aos municípios, a nossa PEC, né? Porque minha formação é municipalista, né? Porque a minha primeira atividade pública, né, política, agente político, foi como vereador no município de Cambé, no Paraná, aqui do lado de Londrina, onde eu moro hoje, em Londrina, uma cidade de 110 mil habitantes, e também, depois de ser vereador, fui prefeito. Então, a minha luta municipalista trouxe essa convicção para o texto da 110, que é a 293 na Câmara dos Deputados, de municipalizar todos esses tributos. Hoje, o município tem o IPTU, 100%,
ele tem imposto de transmissão inter vivos, 100%, tem 50% do IPVA, né? Não tem participação no imposto de transmissão causa morte, doação e heranças, que é do Estado, e tem 50% do imposto territorial rural. Então, na PEC 110, houve uma municipalização desses tributos, ou seja, ele deixa de pertencer ao Estado, 50% do IPVA passa para o município, e também o imposto de transmissão causa morte, herança e doação, que passa para o município, e o ITR passa para o município. Para a economia processual, o imposto de transmissão, os dois transmissão, intervivos e causa morte, nós estamos colocando que a cobrança dele deverá ser efetuada no mesmo momento, junto com a Receita Federal, quando ela cobra a variação patrimonial, né, da compra e venda ou herança dos imóveis transacionados. Acrescento no IPVA a tributação sobre embarcações, né, iates de luxo, que nunca foram tributados, e também aeronaves de executivos, né, que nunca foram tributados. Hoje, um carro de uma pessoa, né, de classe média e classe baixa paga IPVA. Quem é dono de um iate não paga, né? Então, isso nós resolvemos. E também fizemos adaptações, reestruturações no IPTU para facilitar a atualização patrimonial desses imóveis. Então, estão lá no texto funcional. E também outra questão, uma outra excrescência que nós resolvemos, eliminamos das costas dos municípios brasileiros, dos estados, o PASEP. Então, nós realocamos esta carga tributária para o IBS, livrando os municípios de 1% que a União tributa a eles a cada repasse, né, recebido, tanto do ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, de tudo que o município e o Estado recebem, da arrecadação própria ou de transferência, a União tributa em 1%. Também eliminamos essa excrescência. E, enfim, né, o município também vai ser sócio da agência, né, do comitê gestor do IBS estadual municipal, os auditores e os fiscos, né, municipais e estaduais vão compor um único fisco para administrar o IBS da parte estadual municipal, que aproximadamente do novo IBS, que vai substituir os 9 tributos, o ISS municipal, o ICMS estadual e os tributos federais, IPI, PIS, COFINS, CID, Salário, Educação, IOF e PASEP, podendo ainda acrescentar o CMAS, o Fundo Rural e metade da folha de pagamento, mas sem esses 3 da folha, os municípios vão ficar com 23% desta nova arrecadação do IBS nacional, os estados com 42% e a União com 35%. A União fica com a Receita Federal incumbida desses 35%. A cobrança será única nacional, ok? Destino, totalmente eletrônica, a cobrança será feita online, no ato da transação de compra e venda de qualquer mercadoria, de qualquer bem, de qualquer serviço. Então, vai ser um ganho muito grande de qualidade. O Brasil, que é hoje a 184º pior sistema tributário do mundo, com a reforma e reengenharia tributária tecnológica 5.0, de inclusão econômica e social fraterna e solidária, vai passar para entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo. Com certeza absoluta, os ganhos serão muitos. O Brasil vai voltar a crescer e prosperar, gerar os empregos que está quase crônico o desemprego no Brasil, que são 14 milhões de desempregados, 11 milhões de pessoas, homens e mulheres, que nem a carteira têm, não é nem assinada, ele não tem nem a carteira, e o Brasil que vive uma recessão, né, tributária, já, né, uma recessão econômica, né, nesses últimos 10 anos, o crescimento brasileiro foi nulo, 0, enquanto que os nossos concorrentes emergentes cresceram 93% nos últimos 10 anos. Então, imagina, eles quase dobraram o PIB e o Brasil está a 0.
Mas quando você coloca só 6 anos, os últimos 6 anos, o Brasil está 10% negativo e esses países estão com 50% de crescimento econômico. Realmente são graus alarmantes, não é mesmo? Muito alarmante. Eu acredito